Olá! Afinal, como saber qual é o melhor arquétipo para você? Eu sou a professora Vanessa, do Portal Desperta Luz, e hoje eu trarei aqui informações importantes para que você saiba, de uma vez por todas, qual é o seu melhor arquétipo. Antes de começar, se você gosta de assuntos como tarô, arquétipos, terapias holísticas, não deixe de se inscrever aqui no canal e, se gostar desse conteúdo, curtir, compartilhar, porque ajuda muito a apoiar a continuidade desse trabalho. Pessoal, eu vou trazer aqui algumas informações com base na minha vivência, como sempre acontece, né? Mas aqui de uma forma um pouco mais específica. Porque eu estudo arquétipos desde 2017, então eu já li livros, eu já fiz cursos maravilhosos, já assisti muitos vídeos, né? Tenho e-book sobre isso, tenho livros também sobre isso. E ao longo então desse processo de 2017 para cá, nesse momento que eu estou gravando, estamos no final de 2023, eu pude observar, então, né, a passagem de diversos arquétipos. Já tenho aqui no canal uma playlist com vários vídeos que vocês podem dar uma olhadinha, né, se quiserem ver as características de alguns arquétipos específicos. Mas um vídeo assim que foi bastante transformador nesse sentido para mim foi o vídeo da Bárbara do Desprograme-se, onde ela falava então um pouco sobre o que eu vou trazer aqui, né? Que é o seguinte: no começo do ano passado, eu estava começando o ano em meio a diversas dificuldades, né? Então, janeiro de 2022 para frente, assim, eu comecei novamente a mergulhar bem profundo. Eu sempre mergulho, né? Não deixei de fazer esse processo, mas comecei a mergulhar ainda mais profundamente, inclusive no universo dos arquétipos, e comecei a me observar, né? E eu percebi nessa época, então, que eu estava um pouco endurecida, digamos assim, em relação à vida, né? Por diversas questões ali que foram se empilhando. E é interessante porque a primeira informação que vocês precisam prestar atenção é que o seu sistema, ele é muito inteligente. O nosso sistema energético, especialmente, é muito inteligente. Então, quando você sente o impulso de repente, fazer uma modificação na sua aparência ou ativar um determinado arquétipo, pesquise sobre isso, vá mais a fundo sobre isso, tente entender, né? E perceba se não é o momento, então, de fazer esse ajuste. Porque, então, o que aconteceu? No começo do ano passado, eu estava, paralelamente à questão pessoal, eu estava trabalhando a minha marca, a questão do branding, né, que é quando você fortalece a sua marca, quando você traz uma identidade unificada para a sua marca, que ilustre também quem você é. E no meio desses estudos sobre branding, que também incluíram o estudo sobre arquétipos, eu comecei a utilizar e senti essa necessidade de utilizar uma paleta voltada para o tom de rosa, certo? Tom de rosa, tom de vinho, né? Nessas nuances aí. Até então, desde que eu criei a marca Desperta Luz, eu utilizava muito a cor azul, né? Um azul porque o azul traz tranquilidade, relaxamento, paz interior. Mas eu senti que eu precisava realizar essa mudança. E fazendo esse estudo, então, eu desenvolvi essa paleta mais voltada para os tons de rosa para ativar o arquétipo do cuidador. Porque quando você está aplicando uma terapia holística, ensinando uma terapia holística, você está, de alguma forma, cuidando daquela pessoa, né? Então, foi, assim, o meu principal arquétipo de partida. E, ao longo do tempo, então, eu ajustei, né, o meu vestuário, a minha imagem, realmente, maquiagem, a essa cor. Agora, nesse momento, então, fazendo um balanço, né, dessa mudança que aconteceu ano passado, eu percebi que eu precisava desse arquétipo naquele momento para trabalhar o meu chakra cardíaco. O meu chakra cardíaco estava bloqueado, né, por conta dessas diversas situações, né, que foram me machucando. Claro que eu permiti de alguma forma, né, porque nada chega na nossa vida se a gente não permite. E o chakra cardíaco, ele ressoa com as cores verde e azul. Então, não por acaso, o meu sistema me direcionou para esse arquétipo e para essas cores, né, para trazer mais disso para a minha vida. E outro aspecto interessante, que quando nós ativamos um arquétipo, no fundo nós estamos também nos conhecendo melhor. E essa é uma segunda grande sacada. O arquétipo nada mais é do que um exercício de autoconhecimento. E é aí que muitas pessoas acabam patinando, porque a pessoa pensa que o arquétipo está fora e que é uma energia que nós vamos ativar na nossa vida e que esse arquétipo que está fora irá promover mudanças na nossa própria vida.
E não é assim. É muito interessante pensar num arquétipo como um download de computador. Vamos supor que nós somos um computador e acontece, então, um download de um arquivo, de um determinado arquétipo que eu quero ativar em mim. Então, esse arquivo ele começa a fazer parte de mim. E a partir do momento em que esse arquivo começa a fazer parte de mim, começa a ativar aquelas potencialidades que eu já tenho e que estão prontas, digamos assim, para virem à tona, mas ao mesmo tempo também traz à tona os meus desafios, as minhas dificuldades, os meus traumas, os meus bloqueios, para que eu possa conhecer esse conteúdo que precisa ser trabalhado e possa mudar isso dentro de mim. Então não é nada acontecendo fora, é acontecendo dentro. Então o arquétipo é, sobretudo, um exercício de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo explorar de uma forma positiva e efetiva as potencialidades e mais eu consigo trabalhar e transmutar esses desafios e dificuldades que me impedem de ter uma vida melhor, mais plena, mais realizada. Então parte sempre do eu. Quando a pessoa resiste a um arquétipo, especialmente aos aspectos desafiantes, na verdade está resistindo a olhar a si mesmo, está resistindo a trabalhar as próprias crenças e as próprias limitações. Certo? Então esse é um ponto importantíssimo. Também é um exercício de autoconhecimento no sentido de que você precisa se conhecer para saber qual é o melhor arquétipo para você. Porque, por exemplo, vamos tomar um exemplo simples. Eu não tenho interesse em ativar o arquétipo da sereia. Por quê? Porque é o arquétipo de uma pessoa que quer se sentir mais livre, mais sedutora, que quer seduzir, né, diversas pessoas. E não é o meu objetivo. Eu sou uma pessoa com uma personalidade mais Nefertiti, mais Sarasvati, ou seja, aquela personalidade de uma pessoa que quer ter um parceiro de vida, no meu caso, né? Um parceiro de vida, uma pessoa ali que esteja comigo todos os dias, não é seduzir diversos homens, né? No meu caso. Então, você precisa ter esse autoconhecimento de entender qual é o seu objetivo para saber qual arquétipo ativar. E você só vai conseguir fazer isso se você se conhecer bem. Então, às vezes, a pessoa tenta pular para um arquétipo X, mas nem se conhece bem. E, às vezes, os impactos dessa energia começam a vir para a nossa vida e as coisas começam a sair errado, entre aspas. Ou seja, elas começam a trazer situações que não eram aquelas que eu gostaria, porque eu não me conheço bem, tá? Então, esse é um segundo ponto. Um exercício de autoconhecimento na ativação do arquétipo, né? E voltando então à história que eu estava contando, eu comecei a me apropriar, né, dessa condição de cuidadora através do meu branding, através das cores de vestuário, através até mesmo da decoração, porque no fundo, quem estava precisando de cuidado era eu. Então o arquétipo que nós ativamos, ele tem muita relação com aquilo que nós precisamos trabalhar em nós. E se nós precisamos trabalhar algo em nós, isso geralmente cria uma certa resistência, porque o nosso sistema inconsciente é super protetor. Então, por isso, é preciso ter uma disponibilidade muito grande para mudar e para se olhar na ocasião de uma ativação de um arquétipo. Um outro aspecto importante é que todo esse percurso, então, que nós fazemos utilizando arquétipos, no fundo, é para que nós possamos nos conhecer melhor. É para que nós possamos conhecer as nossas potencialidades e não ter medo de enxergar as nossas dificuldades e desafios e lidar com isso. Se eu tivesse tido essa chave lá no começo do estudo dos arquétipos, né, qual seria a minha postura hoje? Qual seria a minha escolha hoje? Seria utilizar, em primeiro lugar, arquétipos de autoconhecimento. Porque se você se conhece melhor, você consegue entender quais são as potencialidades que você já tem que não está utilizando, quais são os desafios que você possivelmente tem que você não está liberando, e com isso é muito mais assertivo escolher outros arquétipos para ativar. Então, os outros arquétipos são apoios para que você possa conhecer, experienciar, crescer enquanto consciência. Mas em primeiro lugar, né, eu diria que para não perder tempo se debatendo com outros arquétipos, em primeiro lugar, o mais importante realmente é se conhecer. É conhecer quem você é, em primeiro lugar, certo? Bom, tem 3 arquétipos que podem ajudar no autoconhecimento. Eu não vou falar detalhadamente sobre as características de cada um. Então, se você se interessar por algum, você pode deixar nos comentários que eu trago vídeos específicos falando sobre isso.
E quem sabe, se você quer realizar primeiro essa busca interna, eles podem ser bastante interessantes. Mas alerto que nesse processo de busca interna de autoconhecimento é preciso ter uma grande abertura, paciência e serenidade consigo mesmo, porque não é fácil. O primeiro arquétipo é o arquétipo da sacerdotisa. Inclusive, esse arquétipo já tem vídeo aqui no canal, porque ele é um dos arquétipos que fazem parte do jogo de tarô. Eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser dar uma olhadinha, já vai conhecer esse arquétipo. Por quê? Porque esse arquétipo aparecia muito ano passado para mim nas minhas leituras. E ele traduzia, assim, perfeitamente o momento que eu estava vivendo, né? Que a sacerdotisa, ela promove um mergulho interior, uma busca interior, um processo intenso de autoconhecimento, de parar de ver a vida pela lente da ilusão, de buscar a verdade. E eu era uma pessoa, então, que eu vivia muito essa ilusão, criava muitas histórias na minha cabeça, especialmente no campo afetivo, mas isso se estende a outras áreas da vida, né? Então foi preciso que eu começasse a me lançar em busca da verdade, tirasse o medo de viver na ilusão, para que eu pudesse enxergar a realidade externa como ela era, mas principalmente para que eu pudesse observar a minha realidade interna, né? Porque aquela ilusão que nós projetamos fora, nós também estamos projetando em relação a nós, a expectativas de quem nós não somos, a negação daqueles aspectos que nós não gostamos em nós. Então é excelente, mas é um mergulho profundo interno, é um momento de se recolher, de ficar mais quietinho, se entendendo, se ouvindo e se cuidando muito bem. Segundo arquétipo interessante é o arquétipo da borboleta, né, que não por acaso ele é um símbolo do desperta-luz, porque esse arquétipo ele promove a transmutação. A borboleta começa, né, se debatendo dentro do seu casulo para que ela ganhe força e possa romper esse casulo e voar aí em direção à vida, né? Então é um processo de amadurecimento. Esse arquétipo da borboleta é muito útil para aquelas pessoas que têm comportamentos infantis, comportamentos de criança, sabe aquela criança que faz birra, que bate o pé? Porque quando nós estamos vivenciando a criança interior ferida, nós não conseguimos prosperar ou não conseguimos sustentar isso, aquela pessoa que recebe e gasta com qualquer bobagem, né? Não tem uma vida financeira consistente, uma pessoa que não consegue manter relacionamentos maduros, né? Porque uma criança não consegue ter um relacionamento afetivo maduro. Então é muito interessante nesse sentido. Não cuida bem da sua saúde também, né? Mas se desejarem, eu posso trazer informações mais detalhadas do arquétipo da borboleta, só deixar nos comentários. E o terceiro arquétipo interessante é o arquétipo da pantera negra. Esse arquétipo é super interessante para quem deseja realizar uma investigação profunda das suas crenças. É um mergulho intenso de por que eu não consigo prosperar, por que eu não consigo cuidar da minha saúde, por que eu não consigo ter bons relacionamentos, por que eu não me sinto satisfeito com a vida. Então, assim, é um arquétipo para pessoas mais maduras, né? E pessoas que estão indo muito de encontro a esse processo aí de autoconhecimento. Tem mais dois que são interessantes, que é o arquétipo da águia. Eu já falei sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, né? Porque a águia, ela tem essa questão de ela se isolar para se conhecer e para ver as coisas de cima, então ajuda também a dissolver a ilusão, mas eu tive uma experiência bastante dolorosa com ela. Voluntariamente, né? Foi no meio do ano passado, um pouco antes do meio do ano passado, então foi um processo necessário, mas muito doloroso para mim. Então investigue bem os aspectos luz e sombra desse arquétipo. E um outro arquétipo que eu também já falei aqui, vou deixar aqui nos cards, é o arquétipo do búfalo, que é excelente para promover catarses, para quem precisa limpar a dor interna para poder enxergar a vida de uma forma mais leve, mais suave. Então foi um arquétipo que me ajudou demais, muito mesmo. Eu falo sobre isso no vídeo, né? Então quem sabe pode ajudar se você está precisando liberar mágoas, abrir espaço aí na sua vida. Certo? Então vejam que tem aí diversas dicas para que você possa encontrar o melhor arquétipo para você, mas lembre-se que é preciso analisar os aspectos luz e sombra, caso você queira ativar um desses arquétipos, e que a sua prioridade é ter essa disponibilidade para se olhar melhor, para se enxergar melhor, para olhar a realidade como ela é. Percebam que, por exemplo, se você ativa um arquétipo que estimula a autoestima, achando que o arquétipo vai fazer você se amar, isso não vai acontecer enquanto você não se amar. Então ele vai trazer situações e insights para que você perceba onde você não está se amando e comece a se amar melhor. E aí é que está, às vezes o arquétipo, a pessoa diz assim, nossa, o arquétipo fez um caos na minha vida, ou o arquétipo não está funcionando, porque você não está se dispondo a olhar para os aspectos que precisam ser olhados e trabalhados.
Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser saber mais sobre autoconhecimento, eu indico conhecer o meu outro canal, @psicanalista Vanessa M. Eu vou deixar aqui na descrição o endereço, tem muito conteúdo para autoconhecimento lá. E se você gosta desse tipo de assunto, como terapias holísticas, tarô e arquétipo, eu tenho mais de 30 cursos online disponíveis no meu portal, o link está aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!